Deus tem uma palavra para o teu coração, uma palavra que mudará a tua vida. Para ouvir as mensagens, acesse youtube.com e facebook.com. Servo de Deus, Cláudio Martins. Acesse também o site canticosccb.com.br. Ouça agora a palavra de vida eterna. Exemplo aos santos céus, exemplo de amor. Deus seja louvado. Amém, Senhor nosso Deus. Hoje é dia 3 de março de 2019, nesta tarde de domingo, Deus me trouxe a sua palavra, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Filipenses 4, versículo 18. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo de Deus. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. O apóstolo Paulo precisava de dinheiro para continuar como missionário, como cooperador, como apóstolo na obra do Senhor Jesus. Precisava de recursos financeiros, porque Deus lhe concedeu o dom, foi encarregado, encaminhado do apostolado, de pregar a palavra de Deus, porque poderia vir os anjos dos céus, os anjos queriam pregar o evangelho. Mas Deus não deu aos anjos esta missão, mas concedeu àqueles a quem Ele chamou. O apóstolo Paulo foi um escolhido por Deus também, no caminho de Damasco, quando perseguia a igreja e o Senhor Jesus apareceu para ele e fez dele um missionário, um pregador do evangelho, um apóstolo, o último dos apóstolos. Como ele diz, um abortivo. Porque não era para nascer e nasceu. Deus teve misericórdia. Então, usa-se os recursos deste mundo. E quais são os recursos? O dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Então o apóstolo Paulo precisou da ajuda da igreja de Corinto. Só que a igreja de Corinto não socorreu o apóstolo Paulo. Não ajudou na obra de Deus. Era só venha a nós e ao nosso reino. Venha a nós e ao vosso reino nada. Eles estavam fartos na igreja de Corinto. Só pensavam em si. Mas Deus teve misericórdia do apóstolo Paulo, aquele que chamou, aquele que fez a boa obra em vós, diz a Escritura Sagrada. É fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, até a volta de Jesus. E Deus não esqueceu, não. O apóstolo Paulo passou por prisões, passou por tantas perseguições, naufrágio, foi mordido por uma serpente na ilha de Malta. Você vê lá no livro de Atos. E aqui o interessante da palavra de Deus, aqui no versículo 18 diz que mais bastante tenho recebido. Só que neste capítulo ele diz que sabia estar abatido, sabia ter abundância, que ele tinha passado por todas as coisas, necessidades, dificuldades. Em outra parte diz que ele passou por tudo isso.
por escassez. Paulo chegou a viver na miséria, tinha falta de tudo. Paulo chegou ao ponto de desesperar da própria vida, de querer que Deus levasse embora, de tanta provação que ele passou. Escassez, abatimento, tribulações, provações. Paulo certa vez teve que fugir dentro de um cesto para poder escapar com vida. Outra vez ele foi dado como morto, foi tanto apedrejado que ele foi dado como morto. Mas aqui diz a palavra de Deus que na necessidade do apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que é cooperador na obra, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Deus usou a igreja de Filipe, usou os filipenses para suprir a necessidade de Paulo. Paulo não ficou sem o alimento. Paulo teve os custos da sua viagem missionária. Paulo teve todas as suas necessidades atendidas por Deus. E você veja aqui no capítulo 3, da mesma carta aos Filipenses, que este mesmo Epafrodito quase que morreu. Quase que morreu. Capítulo 2, aqui em Filipenses mesmo. Diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado, para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Veja Deus agindo. Epafrodito foi para buscar lá o dinheiro da igreja de Filipe para atender a necessidade de Paulo. E estava doente, quase morreu nessas viagens, e supriu a necessidade do apóstolo Paulo. O cuidado de Deus que não desampara. Deus não desampara os seus servos. Você pode hoje estar passando por necessidade, ouvinte, e por enfermidade, doença. Deus não vai te desamparar. Deus viu a luta de Epafrodito, viu que ele trabalhava na obra do Senhor. Ele chegou ao ponto da morte, de quase morrer, mas Deus se apiedou dele porque era um vaso usado por Deus. Um vaso que Deus usa, ele não vai deixar este vaso se quebrar, se perder. Ele mesmo pode quebrar o vaso e fazer um outro novo, mas ele não deixa, ele não joga de escanteio, não joga para fora. Epafrodito não foi descartado na sua enfermidade. Era cooperador, trabalhava em prol do reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E Deus deu saúde para Epafrodito. Talvez você, soldado de Cristo, você, minha irmã, tem trabalhado na obra do Senhor e está hoje enfermo, doente, esquecido, esquecida por alguém, mas não por Deus. Há necessário um tempo de passarmos por certas coisas na nossa vida, de passarmos por alguma enfermidade. Por exemplo, uma queimadura na pele, por mais pequena que seja, ela leva semanas para voltar ao seu normal, para que a pele venha, as células venham a fazer toda a correção daquela queimadura, formar uma casca, depois cai a casca e fica aquela mancha, e as células vão trabalhando, até deixar no formato parecido com o da outra pele, a mesma cor praticamente, mas fica uma mancha ainda clara. Veja todo o processo do corpo.
o processo da enfermidade, uma infecção que vai meses, semanas, dependendo da infecção. Uma gripe que às vezes vai 3 semanas, 4 semanas, um mês, depende do estado do corpo. Ali Epafrodito chegou à beira da morte, estava bem debilitado porque ele trabalhava muito na obra de Deus. Tinha muitos problemas, porque não é fácil cuidar das ovelhas do Senhor. Porque cada ovelha tem o seu problema. E muitas vezes sobrecarrega o cooperador, sobrecarrega aquele que está à frente da obra. Sobrecarrega. Ele foi lá para buscar ajuda para o apóstolo Paulo, para trazer a oferta da igreja de Filipe. E estava ele debilitado, fraco, doente, quase à morte. Mas Deus se apiedou dele. Assim como Deus usou o apóstolo Pedro para ressuscitar Dorcas, que era uma serva de Deus que fazia caridades, fazia roupas e ajudava o próximo, tinha amor nas almas. Todo aquele que se empenha na obra de Deus, ele não fica esquecido. Pode às vezes estar esquecido pelo homem, mas não esquecido por Deus. Mesmo Dorcas morrendo, como ela servia a Deus, como ela tinha bons frutos, aquela figueira foi escavada, foi colocado ali mais esterco, mais alimento para a raiz, para que dê mais fruto ainda. Assim que Deus faz, ela dava fruto. Então Deus ressuscitou pela oração de Pedro Dorcas. Deus deu saúde para Epafrodito pelas orações de Paulo, porque era um vaso que estava trazendo azeite, era um vaso que estava sendo útil na obra do Senhor. E quando nos empenhamos na obra do Senhor, quando estamos sendo útil, pode vir as tempestades, pode vir as enchentes contra a casa do Senhor, os ventos fortes, mas esta casa não cai porque ela está firmada, alicerçada na rocha. Epafrodito estava alicerçado na rocha, ele foi para fazer a vontade de Deus, ele buscou o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas foram acrescentadas. Deus acrescentou na vida dele saúde, para não trazer tristeza também na vida do apóstolo Paulo. E Deus usou este vaso, lhe deu saúde, restaurou a sua saúde, para que ele viesse e trazesse a oferta, suprisse a necessidade do apóstolo Paulo. Aquele que dá um copo de água a um desses meus pequeninos, não ficará sem galardão. Por mais que você esteja debilitado, por mais que estejamos fracos, doentes, como Eliseu estava, se o moço de Eliseu atirasse com a flecha várias vezes, cada vez que ele atirasse, ou com a flecha ou com a lança, não me recordo direito, ele ia ter mais vitória, porque Eliseu estava na beira da morte, doente, profeta do Senhor. Mas mesmo ele estando doente, debilitado, ele deu as instruções para o seu moço. É desse jeito que você tem que fazer. Quanto mais vezes você fizer, mais vitória você vai ter. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele diz: quando eu estou fraco, aí que sou forte. Você pode estar fraco hoje, passando por essa enfermidade, doente, mas você ainda tem a sua boca, você tem ainda a tua voz, você tem ainda o teu pensamento para orar a Deus, para orar, para interceder, clamar. Você pode estar achando que está sendo inútil, que está doente e que não serve para mais nada. Engano seu. Eliseu estava doente, quase morrendo, e era um vaso útil nas mãos do Senhor. Deus vai reverter a tua situação. Fale com Deus. Busque a Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser impedidos. O que você passa hoje, Deus vai reverter a tua situação, vai lhe acrescentar vida, vai lhe acrescentar saúde,
porque você é um vaso que serve a Deus. As tuas obras não foram esquecidas. As tuas orações que você fez no passado não foram esquecidas. Estão diante de Deus, no seu memorial. Deus está vendo o teu sofrimento. Ele está esperando o momento certo de te libertar desta situação. Epafrodito tinha que levar a oferta para o apóstolo Paulo, tinha que trazer a necessidade de Paulo. Você ainda vai levar a necessidade de alguém. Hoje você pode estar neste leito, nesta situação de enfermidade, mas Deus vai te restaurar. Deus vai te levantar novamente e você vai levar a oferta, vai atender a necessidade daquele que está esperando. Não desanime. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Nosso descanso não é aqui. Põe-te de pé. Confia em Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não foi desamparado. Teve a sua necessidade estabelecida por Deus, atendida pelo nosso Senhor. A tua caminhada ainda prossegue. Ainda tem muita lenha para queimar. É só uma passagem. Epafrodito quase que morreu. Mas ainda não chegou o tempo. Não chegou a tua hora, não. Ainda tem chão ainda. Tem muita estrada para você percorrer. Tem muitos caminhos para você trilhar. Não desanime. Esforça-te. Deus falou para Josué: Moisés, o meu servo é morto. Meu servo é morto. Acabou. O tempo dele nessa terra aqui acabou. Tem outras coisas para ele. Você tem este povo para você levar. Tem esta igreja para você levar. Tem estas ovelhas para você cuidar. Então levante a tua cabeça. Não pare. Continua a obra. Da fraqueza tiraram força os heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Da fraqueza tiraram força. Tire força desta fraqueza. Tire força desta enfermidade. Porque hoje você pode estar no pó da terra. Mas amanhã você estará caminhando, andando firme, com saúde. E vai testemunhar, vai anunciar as obras do Senhor. Vai dizer que Deus te tirou do pó. Como Jó estava, doente, enfermo. E hoje você está de pé. Porque tem a missão do Senhor na tua vida. Você ainda tem que atender a necessidade de alguém. Você ainda vai ter que atender a necessidade de muita gente. Epafrodito não morreu porque ele ainda tinha a missão de levar a oferta para a igreja do Senhor, para o apóstolo Paulo. Você ainda tem uma missão da parte de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Você pode estar doente hoje, mas esta palavra está te dando saúde. Levanta-te deste leito. Põe-te de pé. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, este teu servo, esta tua serva, Pai, como Epafrodito que quase morreu, mas tinha uma missão aqui na terra, Pai. Este teu servo e tua serva que está doente, que está precisando do teu socorro, Pai. Ó Deus, eu não conheço, não sei quem é. Mas o Senhor sabe, meu Pai, desse que está doente, enfermo, neste hospital, nesta casa, nesta cama. Talvez até desenganado, desiludido, sem esperança, Senhor. Mas as obras que ele fez no passado, Senhor, como o rei Ezequias, que começou a dizer para o Senhor: e o que eu fiz, meu Pai, no passado? Virou o rosto para a parede, porque não podia descer do seu leito. E falou para o Senhor das coisas que ele havia feito. Pai, este teu servo, esta tua serva, que muito trabalhou na tua obra, e hoje está debilitado, fraco, doente nesta situação. Mas o Senhor é poderoso para colocar de pé, para dizer: toma o teu leito, levanta-te desta cama e anda. Levanta, meu irmão.
Levanta, minha irmã, deste leito. Levanta, toma a tua cama e anda. Hoje Jesus Cristo está te dando saúde, está renovando as tuas forças, te curando desta doença, fortalecendo os teus lombos, fortalecendo o teu coração. O Senhor está restituindo a tua saúde, fortalecendo os teus ossos, os teus tendões. Este AVC que você teve, que paralisou o teu corpo, é AVC em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o corpo do servo do Senhor, deixe o corpo da serva do Senhor. Saia AVC, espírito de enfermidade, saia deste corpo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o poder de Deus está nesta pessoa, está no servo e na serva do Senhor. O poder de Deus, o Evangelho não é palavra de sabedoria humana, mas é poder de Deus. Por isso não me envergonho do Evangelho, como diz o apóstolo. É o poder de Deus que está entrando neste corpo e está restituindo a saúde. Pai, que o teu poder venha operar, quebrar os grilhões e libertar o cativo e o oprimido, em nome do Senhor Jesus. Receba esta voz de oração. Amém. Graças a Deus.